O arranjo tridimensional de átomos em moléculas é conhecido como geometria molecular, e é sobre esse conteúdo que trago esta aula para vocês. Por aqui, professor Evânio Santos. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostar, deixa aquele joinha, é um grande incentivo para que eu possa continuar produzindo material desse tipo. Vamos lá? O que é geometria molecular? Bom, é a expressão usada para designar a maneira como os núcleos dos átomos que constituem a molécula se acham posicionados uns em relação aos outros. Pessoal, é a forma mais clara de mostrar como a molécula se comporta tridimensionalmente. Bom, criou-se um modelo para melhor representar o comportamento de uma molécula de forma tridimensional, conhecido como VESPER, é o modelo da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. E para entender melhor, eu elaborei aqui uma tabela. Veja que interessante. Em uma molécula em que haja um átomo central, ao redor dele, se houver dois pares de elétrons, o arranjo formado é um segmento de reta. Se houver três pares de elétrons, se forma um triângulo equilátero. Se houver quatro pares, forma um tetraedro. Se houver 5 pares, um hexaedro. Se houver 6, um octaedro e assim por diante. Outra coisa, se não houver átomo central, o arranjo é sempre um segmento de reta. Neste modelo, as ligações simples, dupla e tripla são indistintamente tratadas como um conjunto de elétrons que se afasta ao máximo de outras ligações e de pares de elétrons não ligantes. Vou mostrar para vocês como ficam as principais moléculas, das mais básicas para algumas um pouco mais complexas. Vamos lá? Bom, pessoal, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Aqui nós temos o HF, o fluoreto de hidrogênio, ou ácido fluorídrico, como preferir chamar. Quando a molécula é diatômica, ou seja, formada apenas por dois átomos, não haverá átomo central. Vai ser sempre um ao lado do outro. Neste caso, o arranjo sempre será um segmento de reta. E a geometria formada é chamada de linear. Isso aqui não tem exceção. Aqui nós temos o CO2. Veja, na ligação química, nós vamos ter o carbono como átomo central, como já foi visto em aulas anteriores, ligado a dois oxigênios. Aqui ocorre a ligação dupla, e no átomo central não sobra elétrons. Perceba que os oxigênios estão o mais distante possível um do outro. E aqui nós vamos ter um ângulo de 180 graus e aqui nós temos um segmento de reta, cuja geometria é chamada de linear. Aqui agora nós temos o SO3. Como a gente já viu na aula sobre ligações químicas covalentes, o S fica no centro e está ligado a 3 oxigênios, ficando os 3 o mais distante um do outro possível. E aqui ocorre as 3 ligações duplas que o enxofre faz e cada oxigênio com uma ligação dupla cada. Se aqui a gente tracejar as pontinhas aqui, cada aresta aqui, nós vamos ter um triângulo equilátero. E aqui, a geometria é chamada de trigonal plana. Alguns chamam de triangular, trigonal planar e assim por diante. Aqui nós temos o SO2. Observe que o S fica no centro. O S, o enxofre, está no grupo 16, possui 6 elétrons. Vou fazer assim só para esclarecer para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos 2 oxigênios apenas. Um aqui, outro aqui. Aqui ocorre o compartilhamento de um par de elétrons, 2 pares de elétrons. Aqui ocorre o compartilhamento de mais 2 pares de elétrons. E nós temos aqui 2 elétrons não ligantes, que também participam do arranjo. A gente aqui, unindo as pontinhas, forma também um triângulo equilátero. Porém, desprezando esses elétrons, nós temos aqui o formato de um ângulo. Por isso que essa geometria é chamada de angular. Perceba que o arranjo é um triângulo equilátero, mas a geometria leva-se em consideração apenas os átomos ligados. Então aqui a geometria é angular,
Aqui é trigonal plana, mas o arranjo é de um triângulo equilátero, nos dois casos. Mas a geometria específica são essas. Aqui nós temos o CH4. Olha que interessante. O carbono fica no centro, conforme a gente já viu, e são 4 hidrogênios. Nós vamos ter uma aqui, e eles vão ficando o mais distante possível. Vou mudar aqui um pouquinho a estrutura para que a gente entenda melhor. E aqui nós temos a ligação simples para cada hidrogênio, e o carbono faz as 4 ligações simples. Se a gente tracejar aqui, ó, veja bem, se eu unir essa ponta com essa, unir esta ponta com essa, tá borrando aqui, aqui a gente une essa outra pontinha e aqui também. Olha, pessoal, que interessante. Vou tracejar aqui só para ficar mais claro para vocês. Observe que lá no fundo nós temos um triângulo. Aqui, ó, se eu tracejar aqui, ó, veja bem, tracejando aqui, nós vamos ter mais um triângulo nessa face e um aqui, ó. Perceba que nós temos 4 faces. Uma aqui no fundo, no formato de um triângulo. Temos uma aqui na lateral, temos outra aqui e um lá no fundo. No total são 4 faces. Por isso que este arranjo forma um tetraedro, mas a geometria é chamada de tetraédrica, porque se trata de um sólido com 4 faces. Veja que interessante, ó, nós temos um triângulo aqui na lateral, temos um triângulo aqui na outra lateral, temos um aqui atrás e temos um aqui no fundo. 1, 2, 3, 4. Por isso que a geometria é tetraédrica. Nós temos aqui o caso do NH3. O N fica no centro, o N está no grupo 15, possui aí, ó, 5 elétrons no total. Aí ele vai fazer o compartilhamento aqui com 3 hidrogênios. Vou colocar aqui o posicionamento dos 3. Olha como é que fica. E aqui, ó, se a gente for traçar, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Vou traçar aqui, unir essa ponta. Borrou aqui, pessoal. Uniu aqui, ó. Se eu tracejar aqui agora, veja bem, ó, fazendo um tracejado aqui e outro aqui, ó. Veja que nós temos um tetraedro também. Veja, nós temos uma face aqui, nós temos outra face aqui, uma aqui no fundo e outra lá atrás. Então, o arranjo aqui é de um tetraedro, mas desprezando este elétron, perceba que nós vamos ter aqui uma pirâmide. Olha, uma pontinha aqui, outra aqui e essa parte aqui suspensa. Então, nós temos aqui a geometria chamada de piramidal. A geometria piramidal só vai existir dentro de um arranjo de um tetraedro, no qual vai ter um par de elétrons não ligantes. Quando todos aqui estiverem ligados, nós temos a geometria tetraédrica. Trago a vocês aqui mais um outro exemplo, é o caso da água. Olha, o oxigênio fica no centro e nós temos aí 2 hidrogênios e também 2 pares de elétrons que não formarão ligação. Aqui nós temos um hidrogênio, vou colocar o outro aqui, e unindo esses vértices, nós temos aqui o seguinte, olha o que é que vai se formar aqui. Se eu fizer aqui um tracejado, vou fazer com outra cor para facilitar a visualização. Olha, vou fazer um tracejado aqui, outro aqui, ó. Eu acho que vocês conseguem enxergar que aqui nós temos uma face formada por um triângulo, ó. Ele aqui, ó. Temos uma outra face aqui, ó. Temos uma outra face lá atrás, ó, formada por outro triângulo. E temos uma aqui ao fundo. Então, nós temos 4 faces. Então, o arranjo que se forma aqui é um tetraedro também. Porém, desprezando esse par de elétrons e esse aqui, e analisando apenas os hidrogênios que estão unidos, esse aqui e este aqui, observe que nós temos o formato de um ângulo. Então, essa geometria é chamada de angular. Vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal, um outro exemplo, que é o do PCl5. Veja que interessante. O P fica no centro, já foi visto na aula sobre ligações químicas. Aqui nós temos o Cl, vou colocar outro aqui. Vou posicionar esse aqui, esse outro aqui e esse aqui.
Veja que interessante. Se eu fizer um tracejado aqui, ó, entre esses aqui, perceba que nós temos um triângulo. Se eu unir, veja bem, esse vértice com a parte aqui superior, esse outro aqui e esse outro aqui, ó, veja que nós temos uma pirâmide, tá? Uma pirâmide de base triangular, contando aqui da base para cima. Olha, uma face aqui, outra lá atrás. Nós temos aqui uma, duas, três faces. Sem contar aqui o fundo, porque esse fundo aqui vai unir aqui também, ó. Veja que desse fundo aqui para cima nós temos uma pirâmide. Se eu unir aqui agora para baixo, eu vou ter exatamente a mesma pirâmide. Vai ser uma para baixo, outra para cima. Então eu tenho uma pirâmide com 3 faces em cima e 3 faces embaixo. No total, 6 faces. Essa geometria pode se chamar hexaédrica, por ter 6 faces, ou eu posso chamar de bipiramidal de base triangular, já que nós temos duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo. Bi, porque são duas, bipiramidal de base triangular, porque a base aqui é um triângulo. Agora veja bem, tem um outro caso do SF6, em que o S fica no centro e ele vai estar unido a 6 flu. Vou colocar aqui os 6 flu. Veja que interessante agora. Vou colocar uma aqui e outra aqui. Aí, cada flu faz uma ligação simples. Já foi visto o porquê dessas ligações. Vou fazer um tracejado aqui. Olha, vou unir essas pontas. Esta e esta aqui. Agora eu vou tracejar aqui, ó, unindo aqui com o flu na parte superior. Olha, veja que interessante. Unir cada vértice aqui com a parte superior. E vocês observam que nós temos aqui uma nova pirâmide, só que agora com a base quadrada. Olha as laterais. Nós temos um triângulo aqui, outro aqui e um lá atrás. Nós temos 4 faces aqui, ó, da base para cima. 1, 2, 3, 4. E se a gente unir aqui agora, com a parte aqui de baixo, nós vamos ter outra pirâmide apontando para baixo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma bipirâmide de base quadrada. Então, esta geometria pode se chamar de bipiramidal de base quadrada ou octaédrica. Vamos ver aqui, pessoal, a geometria dos átomos de carbono, de uma forma mais específica. Veja, quando o carbono faz 4 ligações, a distância média entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos. Veja que esse valor é um valor médio porque tem oscilações. A molécula não está imóvel, os átomos não estão parados, os elétrons estão em constante movimento. Então, esse valor ele tem pequenas variações, mas a média mesmo é esse valor aí. Então, o carbono saturado vai ser sempre tetraédrico. Nós temos também um caso do carbono com uma ligação dupla, né, e 2 simples. Nós vamos ver posteriormente que essa ligação dupla é chamada de π e a simples é de sigma. Não é o caso agora. Então, veja que a distância aqui agora é de 120 graus, em média. Então, o carbono insaturado com uma ligação dupla, uma só dupla, é trigonal plano. Sempre é assim. Tem também o carbono que forma 2 ligações duplas. Neste caso, o ângulo é de 180 graus e a geometria é linear. Se, porventura, o carbono formar uma ligação tripla e uma simples, também teremos uma distância de 180 graus e a geometria também é linear. Agora, pessoal, veja bem, a fórmula estrutural plana não mostra necessariamente a real geometria. Observe, nós temos aqui a fórmula do etano e no modelo molecular, olha como é que ele fica. A molécula fica distorcida, porque uma coisa é mostrar no papel, outra coisa é de forma tridimensional. Então, a molécula se distorce por conta da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Observe que foi dito lá no início o modelo VSEPR. Nós temos aqui a molécula do propano, a estrutura como a gente desenha no papel, e no modelo molecular ela ficaria mais ou menos assim. Tem também aqui a estrutura do butano, olha como é que ele fica todo distorcido. Tem também aqui a estrutura do eteno, no modelo molecular ele fica assim. Se fosse representar o etino, ficaria assim.
A representação da estereoquímica do carbono saturado. Olha que interessante. Nós temos aqui o modelo molecular para a estrutura do metano. Veja bem, na representação, nós temos que a distância entre cada ligação, como já foi visto, é de 109 graus e 28 minutos. Olha que interessante. Esses dois hidrogênios estão no plano, que são esses dois aqui, ó, representada a ligação apenas por um tracinho simples. Mas veja que mostrando isso aqui no plano, esse hidrogênio está para frente, que é o representado por essa cunhazinha aqui, ó. E aquele hidrogênio está apontando lá para trás, atrás do plano. Por isso que ele é representado por esse tracejado. Então, esta forma de representar é chamada de tracejado, e esse aqui é traço cunha. O traço cunha mostra o elemento para frente do plano, e o tracejado mostra ele atrás do plano. Essa é só uma estratégia química para mostrar como a molécula se comporta de forma tridimensional, quando não se tem um modelo desse aqui para mostrar. Para entender melhor, veja essa próxima aqui, ó, como é que ela se comportaria. Nós temos aqui os dois hidrogênios no plano, tá? 109 graus e 28 minutos. Veja que essa aqui está apontando para frente e aquela lá apontando para trás. Quem aponta para trás é o tracejado, quem aponta para frente é o traço cunha. Veja outro exemplo, nessa estrutura aqui, ó. Veja que nós não temos aqui agora nenhum hidrogênio no plano. Nós temos esses dois aqui apontando para frente e aqueles dois apontando para trás. Olha como é que fica aqui, ó. Os dois para frente está com traço cunha e os dois para trás com tracejado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, divulgue para os seus amigos e até a próxima aula. Não esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício com esse conteúdo. Responda e na próxima aula eu trago a correção para vocês. Valeu, pessoal. Tchau.